Bom, Yara, então, novamente, boa noite para você. A partir de agora a aula está sendo gravada e a previsão nossa, conforme eu tinha falado, né? 1h15, 1h20, por aí, tá bom? Espero, né, que esteja tudo bem com você, as atividades estejam transcorrendo normalmente e vamos dar prosseguimento, então, veja bem, eu numerei aqui, Yara, alguns tópicos. Eu queria até que você desse uma olhadinha antes. Você está conseguindo ver a letra aí, o tamanho da letra? Tô sim, Edilson. Eu vou ler para você e você vai dando ok para mim, porque são esses tópicos têm a ver com tudo que nós já estudamos, entendeu? Então, você vai dando uma confirmação e a partir desses tópicos a gente vai fazer um gancho para entrar no assunto de hoje, tá bom? Então, veja bem, olha, existem vários tipos de processos industriais, ok? Ok. Isso, né? E também diversas variáveis, que nós chamamos de variáveis de processo. A gente falou disso na aula passada. Então, nós classificamos as variáveis como possíveis variáveis controladas, manipuladas e aleatórias. Outra coisa que a gente viu é o seguinte, que devido, né, a gente ter vários processos industriais, obviamente a gente tem vários equipamentos e circuitos, né? Circuitos aí pode ser também instalações relacionadas a esses processos e que onde os equipamentos estão funcionando ali, cada um com a sua função, correto? Outra Correto. coisa que nós vimos também é que os sistemas de controle, eles podem ser manuais e automáticos. Pode até existir, né, sistemas assim totalmente automáticos, alguns podem até funcionar de uma forma híbrida, né? Uhum. Uma parte manual, assim, combinando com automático, ou ele todo automático, ou ele todo manual. E então nós vimos isso, você deve ter percebido já isso, né, nas aulas que nós já foram ministradas. O item 5 a respeito dos tipos de malha, quer dizer, uma malha aberta, malha fechada, as características dessa malha, né? Você deve ter visto lá a respeito a diferença, né, de uma malha aberta para uma fechada, é que na malha fechada você tem uma alimentação dos dados para retornando para o processo, né? E esses dados eles são aproveitados de alguma forma pelo sistema. E a malha aberta ela não dá esse retorno né, de informação para o sistema. Por isso que ela é chamada de aberta. As principais demandas operacionais são controle, monitoramento, alarme, acionamento. Existem outras, né? Mas essas são normalmente acontece aí na maioria dos processos. O item 7, existem algumas formas de energia que nós consideramos nos sistemas, principalmente para a parte de acionamento, energia elétrica, mecânica, pneumática, hidráulica e outras, né? Isso está diretamente relacionado aos equipamentos que fazem parte aí das estruturas industriais aí, né? Outra coisa importante também, que a gente bom mencionar aqui, é que além de termos diversos fatores relacionados aos processos, né, nós temos aí que considerar também as matérias-primas, né? Nós temos diversos tipos de matérias-primas. Quando a gente fala de processo, não sei se você lembra que eu falei de transformação, quer dizer, todo processo ele visa uma transformação da matéria-prima. Nós temos entradas e nós temos saídas e nós temos o processo em si. Então nós temos que levar em conta matéria-prima, produto, custo, produtividade, qualidade, segurança, meio ambiente, cliente. Tudo isso, de certa forma, tem relação com os processos industriais e vai influenciar na instrumentação também, né? Outra questão importante aí é com relação aos dados que são levantados e a gente precisa entender que esses dados eles vão ser utilizados de alguma forma, né? Eles precisam ser tratados, as informações precisam ser muitas vezes armazenadas e utilizadas dentro do sistema, tá certo? E aí, como as informações elas funcionam, né, dentro de
de um certo circuito, né, que é como se fosse um fluxo de informações, a gente precisa entender que existe um processo de comunicação, né? Então, normalmente, na instrumentação, essa comunicação ela é feita por sinais, né? Então, você tem sinais que são transmitidos, né, de um instrumento para o outro. A gente vai ver na aula de hoje um pouquinho sobre isso. Então, é muito importante a gente entender como que é feito esse processo de comunicação entre os aparelhos, entre os dispositivos, e por que não dizer também entre os próprios instrumentos, já que eles fazem parte de uma malha, né? Os instrumentos estão ali, todos eles interligados. Então, existe aí um processo de comunicação. E essas informações, elas fazem parte de um ciclo, né? Outra questão importante aí, Ara, é com relação à organização dos instrumentos, não é isso? E esses dispositivos e aparelhos. Então, eu estou fazendo uma pergunta aí para você, esse último item, eu queria que você tentasse, né, assim, tentasse responder aí dentro da sua visão, o que que você acha? Que tipo de resposta você poderia me dar? O que está perguntando aí? Olha só. Como organizar tudo isso? Quer dizer, tudo que foi citado acima, além disso, os instrumentos, os dispositivos, os aparelhos, tornando o sistema funcional. Ou seja, o que é um sistema funcional? É aquele sistema que funciona, né, de forma adequada e que consiga atingir aí os objetivos, né, os resultados almejados, não é isso? É Tem que... isso mesmo. Entendi. Eu vou te dar uma resposta, mas eu não sei se tá 100% certa, tá? Ah, Eu já vi através de painéis, né? A gente poder conseguir controlar esses dispositivos, esses instrumentos, né? Através de painéis de controle. tá. Mas você sabe muito bem que os instrumentos eles estão localizados em várias partes, né? Esses de painéis, eles normalmente ficam na sala de controle, né? Que são aqueles ali de acesso direto, não é isso? Passíveis, né, de serem observados ali. Às vezes você tem uma indicação na tela. Pode ser, né, uma mesa controladora. Pode ser também ali no computador, ali na tela, né? Ou às vezes uma tela grande. Não sei se você já viu uma sala de controle que tem um telão. Uhum. E ali, inclusive, aparece até o circuito ali, indicando ali onde que os instrumentos estão localizados. Obviamente, eles estão espalhados na área, por exemplo. Alguns equipamentos, eles podem ser acessados. Assim, você tem acesso mais próximo a eles. Outros instrumentos você não vê. Às vezes eles ficam embutidos, ou às vezes acondicionados em algum tipo de caixa, ou às vezes fica dentro de armário. Você está entendendo? Ou eles ficam conectados a algum tipo de tubulação. Então, a questão é o seguinte: a gente precisa entender que isso precisa ser organizado de alguma forma, que isso faz parte, né, da instalação. Quer dizer, eu falei com você na última aula, não sei se você lembra, que os instrumentos eles são nomeados, eles são catalogados e existe o que a gente chama de tag, que são as identificações que são colocadas. Você identifica os equipamentos, os dispositivos, mas os instrumentos também. Então, quando você pega, por exemplo, uma malha de controle, você pode pegar, às vezes, né, analisar uma malha fisicamente. Você sai na área, por exemplo, para fazer ali uma visitação, você consegue identificar os instrumentos, alguns deles. Os outros, muitas vezes, não. E quando você pega o projeto da malha, não sei se você já teve a oportunidade de ver um projeto já de uma malha de controle, você consegue ali, pela simbologia e pelas indicações ali dos símbolos, e você consegue identificar exatamente a posição deles, em qual local que ele está situado. Para o engenheiro, é muito importante ele fazer essa leitura da malha, sabe? Muitas vezes, né, os trabalhos de manutenção,
Às vezes você precisa acompanhar o processo. Às vezes também, Yara, essa malha, ela é digitalizada, né? Às vezes você tem um circuito ali na tela mesmo. Alguns, eles têm algum tipo de sensoriamento, né? Às vezes ele pode até ser ali um tipo de circuito que você consegue identificar o instrumento de forma mais precisa. Ele manda até um sinal indicativo se algo não estiver acontecendo já da forma esperada, né? Às vezes ele acusa, por exemplo, gera uma informação ali, ali no painel mesmo, ou então na tela. Então a gente precisa entender isso aí. Então o primeiro ponto aí é justamente isso que eu estou falando com você. Como que isso tudo é organizado. E aí, o que acontece? A aula de hoje, ela visa basicamente a gente começar a entender isso. Porque a partir do momento que você começa a entender essa organização desses dispositivos, desses aparelhos, você começa a ter uma visão mais, digamos assim, mais clara, né, do sistema como um todo. Entendendo o sistema, você consegue também entender a função de cada instrumento, o que ele está fazendo ali, né, qual que é a aplicação dele, e isso é que é importante para nós aqui, né? Então, veja bem os objetivos da aula de hoje. Olha só. Conhecer os principais classes de instrumentos utilizados em processos industriais. Né? Quando fala classes, tem a ver com classificação. Né? Você está fazendo um trabalho lá, né? Esse trabalho vai ajudar aqui também, na aula de hoje. Outra coisa é o seguinte, saber como os instrumentos são classificados, suas funções e aplicações. Outra coisa é entender como os instrumentos são dispostos nas malhas de controle. Eu vou dar vários exemplos aqui hoje, a gente vai falar bastante coisa aqui, tem muito conceito, né, que eu queria passar para você, e aí, através desses exemplos, eu acho que vai dar para você ter uma ideia, tá bom? Eu queria saber se eu posso apertar você um pouco mais na aula de hoje. Como assim apertar? Vai tornar a aula um pouco mais consistente, Ah, pode. exigir um pouquinho mais de você. Tá. Essas aulas remotas têm essa característica, né? A gente nunca sabe, porque a gente não está vendo o aluno, a gente nunca sabe como é que ele está recebendo o conteúdo, assim, como que ele está absorvendo. Então, a gente tem a gente imagina, né, como está sendo. Por isso que a gente pergunta antes. Porque se apertar demais, a gente volta um pouquinho atrás. Vamos lá. Lê para mim esse conceito aí, por favor. Conceito, o que é um instrumento? Conceito geral do dicionário. É um objeto fabricado mais ou menos complexo com o qual se realiza uma ação ou uma atividade. Ferramenta e o aparelho utilizado como auxílio para alcançar determinado objetivo, podendo ser composto por uma ou várias peças, dispostas de forma a produzir e ou atingir um determinado resultado. Você fala para mim algum tipo de instrumento que você conhece. Tenta focar no meio industrial, que encaixa nessa definição aí. Olha, na minha área, a gente tem muito piezômetro, né? Piezômetro, Isso. pressão, né? Ele mede por pressão. Mais algum? Tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar quais que eu vejo mais no dia a dia. Se você não conhece na prática, não tem problema não. Às vezes você já ouviu falar, já leu alguma coisa a respeito, tá valendo também. Tá. É porque eu tô com medo de falar uma coisa e, na verdade, não sei. Então, nós estamos aqui para conversar a respeito, não tem problema não. Bombas também é um tipo de instrumento? Não ouvi? Bomba. Bomba? Isso. Não, a bomba, ela é um equipamento, né? Ah, tá. Ela é um equipamento. Ela pode ser automatizada, entendeu? Aí você vai ter um circuito e provavelmente nesse circuito que essa bomba vai ser instalada, pode ser que tenha algum instrumento ali próximo dela que vai fazer
algum tipo de registro de alguma informação referente a essa bomba. Entendi. Entendeu? Termômetro, então. Termômetro, parabéns para você, termômetro. Mais o quê? Manômetro, você já viu? Manômetro, Isso, barômetro. barômetro. Algum tipo de sensor, você já viu? Olha, eu não vi. Eu nunca vi. Um, Eu sei que algum... tem aqueles sensores igual a gente tem em casa, né? Isso. De iluminação, né? Deixa eu te falar, deixa eu te dar um exemplo mais fora da indústria para você entender melhor. Quando a gente fala em instrumento, o conceito ele abre muito. Então, por exemplo, na nossa casa nós temos uma série de instrumentos que a gente usa no dia a dia que a gente não dá conta. Você tem lá um medidor, por exemplo, aí na sua cidade é CEMIG, não é? É, CEMIG aqui. Pois é, não tem um relógio lá do padrão? Tem. Ele é um medidor, tá certo? Olha para você ver que interessante. Ele é um instrumento de medição. Você tem, por exemplo, o relógio de pulso que você usa, né? Você tem termômetro para medir temperatura aí quando você estiver com febre. Às vezes você tem um recipiente na sua casa para você vai fazer um bolo na sua casa, você vai medir ali a quantidade de farinha. Então, um recipiente graduado, ele é um medidor. Existem instrumentos manuais, certo? Ó, multímetro, voltímetro, vatímetro, ohmímetro, para medir grandezas elétricas, não é isso? Nós temos instrumentos, por exemplo, manuais, tipo micrômetro, nós temos paquímetro, relógio comparador, tá certo? São instrumentos manuais utilizados na área de medição. A gente fala, né, assim, existe uma área da metrologia que é a metrologia dimensional, né? Ou metrologia mecânica. Então, esses instrumentos que eu acabei de citar é muito utilizado no meio industrial. Mas essa instrumentação que a gente está tratando dela aqui, ela vai muito para o lado dos instrumentos digitais, aqueles instrumentos que têm interface com a informática e são instrumentos também, muitos deles inteligentes, né? E já tem aí uma certa tecnologia embarcada neles. Mesmo porque, né, os processos industriais hoje, eles estão muito, no ponto de vista, né, do controle e automação, estão muito avançados em termos de tecnologia. Então, esse conceito que está aí na tela, Iara, é um conceito genérico. Você pode ver que ele foi tirado do dicionário, correto? Existem instrumentos também que tem o mesmo instrumento, às vezes ele tem várias funções. Tem instrumentos que são combinados, às vezes ele tem funções múltiplas, por exemplo. Às vezes tem um instrumento que só tem uma função, isso vai depender do tipo de instrumento. Agora, veja bem, existe uma outra definição mais técnica da, da Sociedade Internacional de Automação, que tem a norma, né, denominada norma ISA. Lê para mim a definição de acordo com a ISA, por favor. De acordo com a Sociedade Internacional de Automação, a ISA, é todo dispositivo que mede e ou controla uma variável de forma direta ou indireta. Olha que interessante. É uma definição mais simples, mas se você for comparar, você vai ver que ela é mais específica em relação ao que nós estamos estudando, porque é uma definição mais voltada para a questão da medição e do controle. Então, eu poderia dizer para você o seguinte: nós temos instrumentos de vários tipos, né, aí dispostos, né, nessas malhas de controle, nesses sistemas industriais aí, nas instalações, mas de maneira geral, o foco principal é isso aí, olha, medir e controlar, né? Ou pode ser que vai produzir algum tipo de ação, ou que vai gerar uma ação futura dentro do sistema para provocar algum tipo de acionamento, né? Porque quando você controla, você tem um objetivo. Quando eu estou abrindo o portão eletrônico da minha casa, eu tenho um objetivo, não tem? Abrir, fechar, eu preciso sair de casa, eu preciso chegar. Então, se a gente levar essa ideia para o meio industrial e começar a pensar isso dentro da instalação, o controle é tudo para nós. Por isso que a instrumentação ela anda junto com o controle.
Normalmente a gente estuda instrumentação e controle, porque a palavra controle, né? Controle, controlar o quê? As variáveis, né? Sejam quais forem, né? Quando você fala para mim, por exemplo, de manômetro, você não falou ainda há pouco de manômetro? Uhum. Para que eu preciso de um manômetro dentro da instalação? Eu preciso registrar um determinado valor ali, né, de pressão na rede, às vezes num ponto ali da rede, fazer uma leitura, né, de um valor de uma pressão ali, de um líquido ou de um gás, e essa informação ela é importante para mim. Ela vai ser registrada de alguma forma, e o valor ali naquele momento ele é fundamental. Se tiver, por exemplo, que fazer monitoramento, por exemplo, acompanhar essa pressão durante um certo tempo, eu também preciso, né, de um tipo de instrumento que me dê essa informação. Às vezes é uma informação mais pontual, feita ali, ou às vezes é uma informação que ela precisa ser o tempo todo controlada, correto? Então, isso pode ser feito de forma direta ou indireta. Então, essa definição aí, ela vai dizer muito para a gente, para as coisas que a gente vai começar a falar a partir de agora, tá? Veja bem, classificação dos instrumentos. Os instrumentos podem ser classificados de diversas formas. Então, o primeiro critério, né, de classificação é a função. Função tem a ver com finalidade, quer dizer, tem a ver com aplicação. Então, eu tenho lá a classe de instrumentos. Você está fazendo um trabalho sobre classe de instrumentos. Você vai perceber que dentro de uma classe, eu posso ter vários tipos de instrumentos. É como se fosse, Yara, uma categoria, né? Então, eu vou ter várias categorias ali de instrumentos, é como se fosse um agrupamento, né? Então, veja bem, quanto à função, aí eu classifico dessa forma, mas eu posso também classificar conforme o tipo de sinal que esse instrumento, ou um sinal que ele recebe, ou um sinal que ele emite, por exemplo, né? O sensor, vamos pegar o sensor como exemplo. O sensor, ele é um instrumento sensitivo, por isso que ele chama sensor. E ele está dentro de uma categoria de instrumentos. E esse sensor, ele funciona de acordo com um sinal, né? Ele vai, por exemplo, ele está ali instalado ali num determinado ponto, então ele vai, de certa forma, sentir o meio físico, né? Se for um sensor de temperatura, por exemplo, então ele vai sentir o calor que tá ocorrendo ali naquele ponto e ele vai fazer um registro. E aí que está a questão do sinal. Esse sinal ele é transformado numa informação. E essa informação ela é enviada por um outro dispositivo ou por um outro instrumento que está logo à frente dentro do sistema ou dentro da malha. Outra questão importante aí é com relação tipo, às fontes de energia, que normalmente são aplicadas para que esse instrumento funcione. Elétrica, né? Às vezes uma energia hidráulica, uma energia pneumática. Existem várias fontes de energia aí, né? Um manômetro, por exemplo, você vai observar o manômetro, olha, eu tenho uma tubulação, e você vai ver que na tubulação o manômetro ele é inserido num determinado ponto ali. Imagina um manômetro analógico, né, que tem um reloginho, tá certo? Tem um ponteirinho ali, não sei se você já viu. Imagina um ponteirinho, tem um mostrador ali, aí ele é inserido naquele ponto certinho ali, olha, e o tipo de energia que ele está recebendo ali. Muitas vezes ele recebe uma energia, se for um líquido, por exemplo, uma energia hidráulica. Então ele, assim, ó, ele recebe. Desculpe, tá? Tem problema, não. Garganta, né? Então o manômetro ele recebe o efeito ali da pressão dentro do sistema, dentro da tubulação, e ele vai receber essa pressão, e isso vai ser transformado numa outra informação, que vai ser enviada para frente. Nós vamos ver isso aqui hoje, através de exemplos. Outro tipo de classificação que a gente usa é o tipo de transmissão. Como é que eu vou transmitir?
Uma coisa é a fonte de energia, e depois como que eu vou transmitir? Já que essa informação ela vai ser enviada. Hoje em dia existem várias formas de comunicação de dados, né? Com o advento aí da internet, por exemplo, melhorou muito essa questão da comunicação. Então, hoje eu tenho dispositivo, por exemplo, Yara, eu não preciso mais de uma instalação, por exemplo, um cabeamento. Eu não preciso, por exemplo, de ter ali uma combinação de fios, né, de cabos, para poder ligar esse aparelho ou esse instrumento. Eu posso ter uma comunicação remota. Você concorda comigo? Tem instrumento, por exemplo, que ele é portátil. Você pode sair com ele na área, você pode fazer uma coleta de informação, né? E você envia esses dados remotamente para um elemento receptor, né? Um aparelho que vai receber esses dados e que vai armazenar esses dados. Então eu vejo, né, assim, hoje, né, isso muito bem desenvolvido. Então, olha bem, para resumir, a classificação dos instrumentos elas podem ser pela função, pelos tipos de sinal, pelas fontes de energia, né? E, por último, pelo tipo de transmissão. Eu queria que você gravasse bastante essa classificação. Na aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu vou dar bastante ênfase a esse critério número 1 que está aí, que é sobre a função. A gente entendendo a função do instrumento, praticamente a gente vai entender o instrumento como um todo, né? Eu falo para você de um termômetro, qual que é a função dele? Eu começo a entender a função dele e em seguida eu vou entender como que ele funciona do ponto de vista, né, do sinal que ele recebe e emite, a fonte de energia dele, ou de como ele transmite essa informação. Mas principalmente a função, que é esse primeiro critério que está aí. Beleza? Vamos lá. Olha só o que nós temos aí, ó. Classe de instrumentos. Por isso que eu pedi para você fazer o trabalho, para quando chegasse nessa aula, ficasse mais fácil de você entender. Então, classe de instrumentos, nós temos aí, ó, os instrumentos. Número 1, o de amarelo aí, olha, os indicadores. O 2, os registradores. Os elementos finais de controle. O 5, nós temos aí o 3, né, os transmissores. O 4, os transdutores. O 5, os controladores. E os 6, elementos finais de controle. Pela ordem, você não precisa se preocupar muito com essa ordem, essa numeração aí, não. Isso aí pode, muitas vezes, dentro da malha de controle, isso muda, tá certo? Isso, às vezes a sequência operacional e a forma ali como os instrumentos estão dispostos, muitas vezes ele não segue essa orientação numerada que está aí, não. Mas é só mesmo para a questão didática, a gente numerou aí, olha, os indicadores, registradores, transmissores, transdutores, depois nós temos os controladores e os elementos finais de controle. Então eu vou imaginar o seguinte, que esses instrumentos, como se fossem tipos de indicadores, tipos de transmissores, tipos de transdutores. Então existem vários tipos para cada um desses. Ok? Ok. Agora veja bem, o que esses instrumentos fazem? Já que estou falando de função, eles detectam, eles medem, indicam, transmitem, traduz, registra, controla e atua. Agora volta lá na definição, ó. Qual que é a definição de instrumento? Todo dispositivo que mede e controla uma variável de forma direta ou indireta. Então, quando a gente volta aqui, olha, nas principais ações desses instrumentos, que tem a ver com a função dele, a gente vai entender que eles vão ter que funcionar dentro de uma estrutura organizada, e eles vão ter que conversar entre eles. Os instrumentos precisam conversar. Quando eu falo conversar, é uma metáfora, né? Estou falando assim de forma metafórica, né? Mas é justamente, né, o fluxo de informações vai passar através deles. Nós temos o meio físico, temos o processo e temos todos esses instrumentos, cada um com a sua função ali distribuído dentro
dessa malha de controle. Então, vamos lá. Você está vendo esse próximo desenho aí? Diagrama de blocos, disposição de instrumentos. Dá uma olhadinha, por favor, que eu vou explicar para você. Ok? Ok. Está escrito lá embaixo assim, olha, fluxo de atuação, malha de controle automática fechada. Você já sabe que a malha fechada, ela tem uma retroalimentação, né? Então, você está vendo aí essa numeração que foi colocada? Olha lá. Olha a sequência, por favor. Agora a sequência para nós é importante. 1, 2, 3, 4, 5. Tá dando para ver, Yara? Dá um ok para mim, por favor. Observando aí? Tá, eu acho que você não me escutou. Tá dando para ver sim, Luiz. Tá. Vamos pegar o número 1 aí, olha. O 1 e o 2. Esse bloquinho amarelo aí, tá escrito assim, processo. Não sei se você lembra uma aula que eu dei lá atrás, que falava de processo. Não sei se você lembra dela. Que processo normalmente pode ser qualquer processo, mas ele visa basicamente uma transformação. Você tem entradas, não é isso? Olha, entradas no processo, pode ser matéria-prima e saídas. E aí o processo ele acontece, tem os equipamentos, etc. Então esse número 1 aí, olha, está indicando entradas do processo. O número 2, saídas do processo. Então quando eu vou criar um sistema para poder instrumentalizar a minha malha, eu preciso entender o seguinte, que eu vou o quê? Ter que instalar um instrumento em algum ponto para mim fazer algum tipo de registro. Agora, olha bem que interessante. No caso aí, eu estou usando, né, nesse diagrama, eu estou considerando aí que o item 3 aí é um sensor. Está entendendo? Olha, o que o sensor vai fazer? Eu já conversei isso muito com você aqui. Olha, o sensor ele vai captar, né, a informação do processo e vai enviar para o controlador. O controlador vai fazer o quê? Ele vai ter lá o set point, que é o valor desejado, que já foi pré-estabelecido. Então, ele compara, define uma ação e envia essa ação para quem? Para o atuador. Aí o atuador, o que ele faz? Ele atua novamente no processo para poder estabilizar a informação que vai entrar novamente no processo. Então, isso aí, Ara, vai virar um ciclo. A instrumentação ela entra como apoiando a automação do processo, fazendo então o que a gente chama de fluxo de atuação. Você entendeu isso aí? Entendi. Na aula passada eu falei sobre isso de uma outra forma, mostrando a malha de controle, e você assistiu também a malha aberta e a malha fechada. Olha bem, você já viu esse esquema aí? Sim ou não? Sim. Então nós temos, ó, vamos tentar lá de novo, ó, o detector. Se eu voltasse no diagrama de blocos, o meu detector seria quem? É o sensor. Ele está com a função de detectar. Ó. Então, o número 1 é o detector. Você está vendo aí que eu tenho uma tubulação logo embaixo, ó, e eu tenho um elemento final de controle. O elemento final de controle está na saída. Então, eu preciso fazer um controle no sistema. Então, eu vou ter que, mas primeiro eu vou ter que detectar. Vou ter uma variável aí que eu vou detectar. Digamos que seja pressão, né? Se fosse pressão, então eu vou ter que detectar essa pressão, eu vou ter que transmitir, tá vendo aí, Yara? Ó, é o número 2, ó. Eu vou ter que transmitir, e essa transmissão vai para onde? Ela vai para o controlador, que é o 4. Só que antes do controlador, não sei se você está vendo aí a rede, como que a rede foi montada, né? No controlador, por exemplo, antes dele eu tenho o indicador, o integrador e o registrador. Eu vou falar daqui a pouco sobre esses três aí. Mas eu queria que você entendesse a princípio que você vai detectar, né, pode ser um sensor, por exemplo, que detecta, e você vai enviar para o controlador.
O controlador, ele faz todo aquele processo que eu te falei, né? Ele vai observar o valor desejado, vai enviar para o conversor. Pode ser que você tenha que converter alguma unidade ou fazer uma conversão de uma grandeza na outra grandeza. Muitas vezes o controlador, ele envia uma informação, um tipo de sinal que precisa ser convertido num outro sinal. Às vezes você precisa o quê? Amplificar o sinal, né? Ou transformar um sinal, por exemplo, digamos, né, um sinal elétrico num sinal de pressão, por exemplo. Porque às vezes tem instrumento, por exemplo, que ele não entende o sinal de pressão, ele entende o sinal elétrico. Então eu preciso transformar de pressão para elétrico. E pode ser que eu faça o contrário também, de elétrico para pressão. Então veja bem, eu detecto, eu envio para o controlador, eu preciso converter o sinal e envio o sinal para onde? Para um atuador. E aí o atuador, ele atua o elemento final de controle. Lembra aquela bomba que você me falou no início da aula? Sim. Tá lembrado? Você me falou da bomba, não falou? Falei. Pois é. Pode ser que esse elemento final de controle aí seja uma bomba. Mas pode ser que seja uma válvula. Uma válvula, às vezes, que precisa abrir, ou que precisa fechar, ou que ela precisa abrir parcialmente para estabelecer o fluxo nessa tubulação que está aí. Então, a malha de controle, ela é montada justamente, tem uma lógica, né, digamos assim, de funcionamento, e a disposição de todos os itens que compõem a malha segue cada um a sua função. Por isso que nós estamos aqui, olha, classificando aqui os instrumentos dessa forma, quanto à sua função. Então, né, não sei se está ficando claro para você, né? Então nós temos aí a variável de processo, tá vendo? Olha, eu tenho uma variável então de processo que precisa ser controlada, eu tenho um valor desejado, que é meu set point, e eu preciso manipular uma outra variável para poder controlar a primeira variável que eu tenho desejo de fazer o controle sobre ela. É aquilo que eu expliquei na aula passada, né? Às vezes eu preciso mexer, manipular uma variável para controlar a outra. Às vezes eu tenho que manipular a vazão para me controlar a pressão. Às vezes eu preciso manipular a temperatura do vapor para me controlar, por exemplo, né, a vazão. E assim vai. Então eu mexo numa variável para controlar a outra. E isso tudo vai aparecer dentro do sistema. Agora, voltando na malha, que é esse desenho anterior, Kiara, eu fiquei de falar para você a respeito desses três dispositivos que estão aí, que é o indicador, o integrador e o registrador. Olha lá. O indicador pode ser que ele esteja associado ao próprio detector. Por quê? Digamos, né? Vamos supor que eu tenho lá um sensor de temperatura, ok? Você já ouviu falar em termopar? Termopar? Não, esse não. Não, termopar. Termo significa calor, né? Aqui, ó. Calor. É muito usado em forno, né? Termopar, você fazer medição de... Ele mede, né, a intensidade de calor ali, mas ele precisa fazer um registro de uma informação e traduzir esse registro. Ou seja, precisa ter um mostrador, pode ser uma telazinha digital ali, um displayzinho para você ter um valor ali. Então, existe uma escala e ele registra ali, através de uma determinada grandeza, o valor ali. Né? No caso, né, termômetro, por exemplo. Então, o sensor, ele pode já trazer nele próprio, a indicação daquela variável que ele está medindo ali. Eu estou medindo temperatura, por exemplo, que é uma grandeza. Pode ser que o termômetro já traz o mostrador ali. Então, o que acontece? Além dele detectar, ele já indica o valor. A indicação é o valor, é o resultado. Digamos, né, tantos amperes, né, 10 amperes, por exemplo. Às vezes eu estou indicando 10 amperes.
né? No caso, o amperímetro, né? Ou, às vezes, eu estou indicando ali, ó, 30 graus Celsius. Já é a indicação que está ali. Agora, detectar e indicar. Mas depois eu preciso o quê? Fazer o registro. O que é registrar? É guardar a informação. Então, muitas vezes, o instrumento de registrador, ele vai guardar a informação, fazer tipo um armazenamento, e essa informação ela vai ser enviada. Mas eu posso também imprimir essa informação, gerar um relatório impresso, ou eu posso armazenar essa informação no banco de dados. Pode ser em nuvem, né? Às vezes eu tenho um programa que está interligado, porque veja bem, olha, o registrador ele está interligado com o controlador. Né? Às vezes, Yara, o próprio controlador já registra a informação também. Então, ele tem função dupla. Além de produzir a ação de controle, fazer toda aquela análise de parâmetros, né, de set point, ele mesmo também pode registrar. E ele pode também fazer a integração do valor. Eu vou dar um exemplo de integração. Existem muitas variáveis de processo que elas precisam ser medidas de forma muito precisa, porque qualquer variação ali pode gerar um problema muito grande na rede. Então, o que acontece? Hoje em dia, o processo de integração ele ajuda a minimizar o máximo possível a incidência de erro nos resultados. Você já estudou cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3? Há muito tempo. Hein? Há muito tempo. Há muito tempo. Você lembra o conceito de integral? Lembro. Pois é. Integral tem a ver com área, não tem? Isso. Cálculo de área é menor possível, né? Quando você faz uma integração, você não cria uma aproximação? Isso. Então, pega essa ideia da aproximação e leva ela para dentro do conceito do instrumento. Então, esses instrumentos, eles são inteligentes, eles fazem essa... É porque, veja bem, às vezes você tem uma curva de variação de temperatura, por exemplo, e ali ele faz o quê? Ele vai criar um processo de aproximação de resultados ali, porque vai medindo a temperatura ponto a ponto. Não sei se você está me entendendo. Às vezes está medindo a temperatura ali, olha, o tempo todo, e aí vai gerar como se fosse uma curva de resultado. O instrumento integrador faz? Ele gera um processo de aproximação ali daqueles ponto a ponto, para cada temperaturazinha que ele mediu ali, e ele acerta, ele faz um acerto desse resultado e envia e gera uma informação integralizada e envia isso para o registrador, que por sua vez vai para o controlador. Então, quando o controlador recebe essa informação, ele trabalha com um dado muito mais aproximado do que se não tivesse sido feita a integração do resultado inicial que entrou dentro do sistema. Deu para você entender? Seria uma ideia assim, meio prática de aplicação desse conceito. Evidentemente, Yara, que existe um algoritmo, né, que faz isso. Quer dizer, um instrumento, ele tem um programa, né, que roda, né, e ele faz essa leitura, vamos dizer assim, dos dados do sistema. O que eu poderia dizer para você hoje em dia é que, no campo da instrumentação, os instrumentos estão muito avançados. Então, existe uma capacidade muito grande de você minimizar erros de valores que estão sendo ali medidos, até para ajudar no processo de controle, né? Porque quanto menor a incidência de erro, você concorda que você vai ter maior capacidade de entender o resultado que está acontecendo? Sim. Pois é. Se a temperatura, por exemplo, varia demais, tem alguma coisa acontecendo. Aí você vai ter que fazer uma intervenção. Então, quanto mais refinado for o seu instrumento, quanto mais assertivo for a capacidade desse instrumento de fornecer informação para você, melhor vai ser a capacidade sua de tomada de decisão, né? Qualquer resultado adverso que seja provocado por uma variável aleatória, por exemplo, às vezes você tem um distúrbio no sistema
Isso aí provoca desvios, né? Desvios gera incerteza. Incerteza tem a ver com erro. Então, como a instrumentação trabalha com medição, e a gente sabe que não existe medição precisa. Você não consegue fazer uma medição 100% exata. Não sei se você já estudou metrologia, mas Não. nós temos um mundo da incerteza. No processo industrial, por exemplo, não existe nada exato. Você está fazendo uma pesagem, por exemplo, do minério. Você acha, por exemplo, que aquela quantidade de massa que está sendo registrada ali na tela, no momento ali, que você tem ali uma célula de carga, você tem uma balança, por exemplo, dentro, que está ali instalada no sistema, aquela medição ali, ela não é 100% exata. Mas a instrumentalização do processo vai ajudar você a aproximar o máximo possível do valor verdadeiro. Existe um negócio, Yara, chamado VVC, que é valor verdadeiro convencionado. Não é o set point, não. Esse valor verdadeiro convencionado é o valor que você usa como referência. Mas aí o seu sistema ele está regulado com a variação de máximo e de mínimo. Então você vai criar, por exemplo, como se fosse uma faixa, de criar uma faixa de interesse para averiguar se o seu valor real, né, vamos dizer assim, que esse valor que você gostaria de ter, que é o valor real, se ele está dentro dessa faixa. Então, dentro do campo da instrumentação, a gente procura o máximo possível fazer a organização e a definição das variáveis dentro dessa faixa. Se alguma coisa sair fora, você tem como fazer uma intervenção automática ali. E essa intervenção, quem faz é quem? É o controlador. Não precisa do operador sair correndo, por exemplo, para ficar fechando válvula, regulando aqui, alterando aqui, apertando botão. Isso já foi. Essa questão de apertar botão já diminuiu bastante. Então, o processo automático, ele já tem essa condição de fazer esses ajustes. E aí, a questão do erro, é muito importante a gente fazer esse monitoramento do erro. Eu estou falando o erro em relação ao resultado que está sendo medido ali. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, o instrumento integrador, ele vai fazer parte, aí ele trabalha junto, né? Olha bem, indica, integra, registra e envia tudo para o controlador, para ele tomar a atitude. A partir daí, ele faz a comparação devida com os valores pré-determinados em set point. Bom, indicadores são instrumentos que têm a função de indicar uma variável ou situação de um processo industrial, né? Aí, ó, os indicadores, ó. Eles fazem parte, olha eles lá, o número 3 lá, ó. Eu vou falar de cada um deles, ó. Eu vou falar. Então, os indicadores fazem isso. Eles podem fazer a indicação contínua, mas também pode ser descontínua. Às vezes não precisa indicar o tempo todo. Às vezes você olha para o painel, por exemplo, está indicando lá, ó, temperatura 30 graus. E fica ali, ó. Ah, vamos fazer uma indicação daqui a 10 minutos. Ou daqui a mais 10 minutos, daqui a mais 10 minutos. Mas pode ser que o processo ele é contínuo. O sistema, né, ele precisa dessa informação continuamente. Tá bom? Então, os indicadores têm dois tipos, os contínuos e os descontínuos. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. O que nós temos aí? Tem alguns que são manuais e tem alguns que são instalados no sistema. Então, nós temos indicador do tipo analógico, indicador do tipo digital, frequencímetro, micrômetro. O micrômetro ele é um instrumento de mão, né? Mas você pode perceber que ele indica um resultado. Se você tiver que medir uma peça, por exemplo, né? O amperímetro, por exemplo. Mas eu posso ter indicadores instalados no sistema, né? Para fazer a leitura, né? Então, alguns são eletrônicos e outros analógicos. E os registradores, o que eles fazem? Ó, os registradores estão aqui, ó. Tá vendo? Junto com o controlador. Então, o que eles vão fazer? São aqueles que registram a variável através de um traço contínuo ou pontos de um gráfico. Eles podem ser também contínuo ou descontínuo. Vai depender da malha de controle sua, né? Do seu circuito ali. Né?
Pode registrar, por exemplo, uma grandeza ou várias grandezas ao mesmo tempo. E vai enviar essa informação para o controlador. Ele registra, armazena e disponibiliza essa informação. Aqui nós temos alguns tipos de registradores. Né? Tem eles do tipo gráfico, tem digital. Aqui, Yara, pode ser que o registrador apareça na mesa de controle, ou no painel, ou ele aparece lá na área, por exemplo. Às vezes o registrador ele está interligado com o computador, ou mesmo com o seu notebook, ou com o seu, até mesmo, né, com o seu celular, né? Então, olha bem, tem ele portátil, tem ele híbrido, né, para você fazer a impressão de um relatório impresso aí, ou você pode gerar um relatório digital mesmo, tá certo? Posso avançar? Pode sim. Aqui nós temos um exemplo interessante de você ter eu acabei de falar para você, né? Olha lá, você tem um termopar. Aliás, desculpe, você tem vários termopares. Né? Aí vai termopar para ele atua, né? É um tipo de instrumento para detectar calor, né? Então, o que vai acontecer? Ele manda a informação para o registrador e aí você tem um software, né? Que está instalado aí no computador. Na medida que ele vai registrando a informação dos termopares, ele gera o registro. Né? Então, esse tipo de instrumento registrador ele é muito utilizado hoje nas malhas de controle, né? Está implantado aí nos sistemas de controle. Funciona mais ou menos dessa forma. Eu estou colocando um notebook aí, mas pode ser um computador, né? Aquele computador central lá. O sistema pode ser centralizado também, ou ele pode ser descentralizado. Eu posso ter um computador central que armazena todas as informações de toda a linha, né? De toda a instalação, mas eu posso ter também descentralizado, né, por partes. E depois eu posso ter, por exemplo, um armazenamento central dessas partes que foram armazenadas. Vai depender do circuito. O instrumento transdutor, olha bem, a palavra transdutor, o que ela significa? Se você entender o conceito de transdutor, você vai entender como que o instrumento funciona. O que ele faz? Olha, ele recebe a informação na forma de uma ou mais quantidades físicas, e, se necessário, ele modifica essas informações e fornece um sinal de saída resultante. O que eles fazem, na verdade? Resumindo, né? Eles traduzem. Por isso que eles são chamados de transdutores. Às vezes, ele recebe pressão, uma informação na forma de pressão, e transforma essa informação na forma de pressão em um sinal elétrico, por exemplo, para enviar para um outro instrumento. Porque esse instrumento que está logo adiante, dentro da malha, ele não consegue interpretar a informação na forma de pressão. Então, você tem uma variável física, que é pressão, que precisa ser traduzida numa outra variável, que é uma variável, no caso aí, elétrica, que pode ser, por exemplo, uma corrente. Deu para você entender? Então, ele cria, né, como se fosse uma conversão. Né? Aquele instrumento que eu mostrei lá atrás para você, olha, o conversor, que estava aí na malha, tá vendo? Ele pode funcionar dentro dessa lógica, como se fosse um transdutor, traduzindo a informação física que vem do sistema. Tá ok? Então, olha só, estou falando aqui de transdutor, né? É isso que está acontecendo, ó. Ele recebe uma excitação, ele é um instrumento, eu não vou entrar muito no mérito do instrumento mesmo, não, como que ele funciona internamente, porque aí a gente vai ter que entrar na parte eletrônica dele. Mas na lógica, eu queria que você entendesse o seguinte: ele recebe uma informação de um tipo de grandeza e ele traduz essa informação e transforma isso numa outra informação. Então, nesse exemplo que está aí, olha, imagina lá, pode ser pressão, temperatura, intensidade de força, por exemplo, ele vai traduzir isso num sinal elétrico. Então, o sinal elétrico, ele é transmitido adiante no sistema.
E é interessante do transdutor é que ele ajuda a perceber as alterações que acontecem no sistema. Então, qualquer variação que tiver na pressão, por exemplo, vai acarretar também uma variação lá na corrente elétrica que está saindo, que esse sinal elétrico está aí. Então, na realidade, o que ele faz? A gente fala, dentro da linguagem, né, da área de eletricidade, a gente fala o seguinte, que ele vai modulando o sinal. O que é modular? Ele vai criando, né, digamos assim, um registro de informação de forma estável, porque eu preciso de um valor estável ali que expressa para mim exatamente o resultado dessa pressão que está acontecendo lá no sistema. Então, ele vai modulando esse sinal e ele copila esses dados, né, em forma de sinal elétrico e envia para o próximo dispositivo da malha. Então, é como se fosse uma transferência, uma modificação da informação para uma futura transferência dentro do sistema. Tá? Então, o transdutor ele faz isso. Aqui nós temos um exemplo de um transdutor de pressão. Olha só, ao aumentar a pressão lá no sistema, né, ele desloca o diafragma, muda uma característica física, no caso, a capacitância, de forma proporcional à pressão. Esse daí dá para você entender melhor, né? Porque tem um esquema dele aí, tá vendo? Olha. Então ele tem lá ele tem uma placa, tá certo? Ó. Ele tem aí por dentro dele essa pecinha que tem aí na vertical, é como se fosse uma haste, não é isso? Olha. Você vai entender o seguinte, que ele tem um material que a gente chama de material isolante, para não perder, né, para ele não ter fuga, né, de informação, né, de sinal. Então, ele tem um material isolante por dentro, tem uma carcaça, e na hora que ele recebe pressão, Yara, olha lá, aí essa membrana ela vai se mover. Então ela vai criar aí um efeito que vai gerar um sinal, que é um sinal de resultado. E esse sinal aí é um sinal elétrico, né? Então ele vai enviar esse sinal elétrico para o sistema. Olha que interessante. É esse esquema que eu falei aqui, olha. Ele recebe, transforma, modifica e envia de forma proporcional. O que é isso? Ele não cria um outro valor. Ele traduz o valor existente que ele está recebendo. Aqui tem outro tipo de transdutor também. Olha que interessante. Esse transdutor aí, ele já tem a indicação do valor. Ele faz a função dele, né? Quer dizer, ele mede a vazão do fluido por meio de variação do campo magnético gerada por ele no momento do seu deslocamento pelo orifício. Ele é instalado na tubulação, entendeu? Então, quando o líquido passa dentro da tubulação, passa por ele também, automaticamente. E aí vai gerar um efeito eletromagnético, né? Que é um campo eletromagnético dele. E aí ele vai registrar nesse mostrador aí, olha, nesse display que está em cima, exatamente o valor da leitura. Agora, pode ser também que esse mesmo instrumento, esse transdutor, se ele não tiver o mostrador do resultado aí, da leitura, ele pode enviar uma informação para o painel, por exemplo. Quem sabe no lugar que ele está instalado, você não consegue chegar próximo dele. Então, às vezes é um lugar que tem uma temperatura mais alta, às vezes é difícil acesso, ou por questão de segurança, né, você não consegue ter acesso à informação, essa informação ela é enviada para o painel ou na sala de controle. Então, esse daí é um transdutor de vazão eletromagnético, né? Ele funciona com ar comprimido ou nitrogênio. É aplicado para esse tipo de fluido aí. Tá ok? Aqui nós temos outro tipo de transdutor de temperatura. Olha que interessante. Esse aí é o exemplo do termopar que eu te falei. É uma lança, né? O termopar é tipo uma lança. Não sei se dá para você ver aí, olha. À medida que você toca, né, essa lança, na pontinha da lança, no material, então ele recebe uma excitação a partir do calor que está acontecendo ali. E ele vai transformar esse calor na tensão. A tensão ela é uma medida elétrica, né? E o calor é uma medida térmica, é uma variável térmica.
Olha que interessante, você vai transformar uma variável, né, no resultado de uma variável térmica numa variável elétrica. E aí você tem vários tipos de termopares, né? Olha lá, essa tabelinha aí, por exemplo, mostra, né, os tipos de termopares. Tem essas letrinhas aí, olha, B, C, E, G. E na frente tem o tipo de constituição do termopar, que é o material dele, né? Desse contato que tem aí, que é a parte sensitiva dele. E depois nós temos a gama de temperatura, ou seja, a faixa, né, que ele atende de temperatura. Então nós temos aí termopar para medições até de mais de 2.000 graus aí, tá vendo? Então é aquele processo, né? Ele é tipo, ele funciona, né? Até mesmo como um sensor, né? E ele já faz, né, o processo de transformação. Então você tem um dispositivo transdutor ligado nesse termopar que vai traduzir o sinal do calor para a tensão e vai enviar para o sistema. Aqui nós temos outro tipo de transdutor. Esse aí é de célula de carga. Aí na sua área deve ter alguma coisa de que mede massa, não tem não? No setor que você trabalha. Você viu falar em célula de carga? Olha lá, Yara. Não, célula de carga não. Você vai ter um transdutor. O que significa célula de carga? Você precisa medir a massa. Então você tem, digamos assim, entre aspas, né, o peso da matéria-prima ali, ó, do material. Pode ser um material sólido, tá? Então imagina uma mesa e tem uma célula de carga instalada nessa mesa. Na medida que o material cai em cima da mesa, ele precisa fazer a medição da massa. Eu tenho que instrumentalizar isso. Como é que funciona então? Mas eu tenho que transformar o resultado que está em quilograma para uma tensão que está em volts. Então eu vou precisar de um transdutor para poder interpretar essa informação que está chegando para ele em forma de uma grandeza chamada, né, massa, cuja unidade é quilograma, de tal forma que ele consegue, então, traduzir, ou seja, modificar esse valor que ele está recebendo, né, referente a essa massa, para uma unidade de tensão, que é uma medida elétrica. E essa tensão ele envia para o sistema. Então, esse instrumento, ele é muito interessante, ele faz realmente essa função aí dentro da malha de controle ali, ou dentro do sistema, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os transmissores. Olha bem, toda a informação que chega, ela precisa ser transmitida de alguma forma. Então, os transmissores são aqueles que determinam o valor de uma variável do processo através de um elemento primário. Transmite para o equipamento. Quem é o elemento primário? Se você lembra muito bem, o elemento primário é o sensor. Lembra lá da malha de controle que eu mostrei lá atrás, no início da aula? Então, assim que o sensor recebe, por exemplo, que é o elemento primário, ele envia para quem? Para alguém. Então, ele precisa transmitir. Então, o transmissor, ele faz essa função. Mas ele pode também converter o sinal. Olha que interessante. Pode ser que eu tenha um transmissor que tem uma função conjugada. Ele é um transmissor transdutor. Correto? Olha o exemplo de aplicação. Eu preciso fazer medição de nível. Dá um ok para mim aí se você está vendo aí o desenho. Olha lá. Eu tô vendo a imagem do transdutor. Está escrito transmissores. Não, esse eu não tô vendo, não. Você pode voltar um slide e passar para frente para ver se eu consigo acompanhar? Esse não tá aparecendo. Só tem uma tarja vermelha. A sua internet não está carregando não, meu slide não é isso? Não, na verdade eu não sei se é bem a minha internet, tá, Edilson? Porque aqui ela tá funcionando direitinho. Será que é o Teams? É. Aqui, o que você está vendo aí na tela nesse momento? Eu tô vendo em branco, eu vou até tirar um print aqui pra você ver. Te mandar aí no WhatsApp. É porque fica ruim para você assistir aula assim, né? Mas assim,
é uma hora ou outra que isso acontece, tá? Na verdade, hoje é a primeira vez. Semana passada que teve uma vez também, né? Que eu não tava conseguindo ver o esquema. Olha pra você ver, ele carregou parte do slide. Isso. Vou passar para o próximo slide, que esse Tá aí não bom. vai fazer tanta falta, não. Olha agora. Não, tá do mesmo jeito. Hein? Tá do mesmo jeito, Edilson. Eu não sei se é alguma animação que você colocou no slide ou se não tem animação. Não sei se pode ser isso, tá? Não tem animação, não. É. Olha aí, você está enxergando essa tela aí? Não tô. Mandei no WhatsApp para você. Eu acabei de ver aqui agora que é parece um tanque, né? Eu não tô vendo, que eu vou te printar aqui novamente. Pois é, você está vendo aí o. Abre seu celular aí, por favor. Tá, é só um instante. Tá dando para ver Pronto. agora? Aham. Ó, transmissores são aqueles que determinam o valor de uma variável no processo através de um elemento primário que transmite para outro equipamento. Esse reservatório que está aí, olha lá. Uhum. O que eu estou querendo fazer aí? Eu estou querendo fazer o quê? O controle de nível, correto? Certo. Então, eu preciso instalar um dispositivo na instalação e, no caso, vai ter que fazer o registro desse nível. E eu preciso enviar essa informação. Concorda comigo? Sim. Só que como você mede nível, você vai medir a altura de coluna de líquido, correto? Correto. Mas eu não consigo. Que tipo de informação que eu vou enviar para frente, então? Olha lá, medição de nível com transmissor de pressão. O que ele vai fazer? Ao invés, ele vai sentir a pressão que está dentro do reservatório e essa pressão ela vai ter uma equivalência com o nível de líquido. Ela vai enxergar, digamos assim, a quantidade de líquido que tem dentro do reservatório, mas ele vai transformar essa pressão numa grandeza elétrica. Então, esse dispositivo transmissor aí, quando ele vai transmitir, ele não vai transmitir valor de pressão. Ele vai transmitir o quê? A corrente elétrica, que tem um certo grau de equivalência com o valor de pressão dentro da instalação. Você está entendendo? Sim, entendi, Então, sim. então, o que está acontecendo é o seguinte, às vezes eu preciso fazer transformar, né? É por isso que chama transdutor, né? Eu preciso transformar uma certa informação que eu recebo de uma variável, né, no caso aí de pressão, uma outra variável, quer dizer, para um outro tipo de grandeza, que é uma grandeza elétrica. Então, olha só, o transmissor muitas vezes funciona também como, como transdutor. O transmissor tem ele, simplesmente ele, e tem ele associado com a função de transdutor, que ele mesmo já faz essa modificação da variável. Agora eu tô vendo. Pois é. Agora, olha só. Exemplos de variáveis. Para reforçar isso que eu estou falando para você. Ó. Trabalha com sinais padronizados. Por exemplo, ó, comunica sinais por faixa. Então, ele comunica, por exemplo, temperatura, de temperatura para amperagem. Ou de pressão, né? No caso de pressão, ele trabalha nessa unidade aí de PSI. Você já ouviu falar no PSI? Já ouvi sim. A unidade de pressão PSI, é per square inch, é no sistema inglês. Isso. Você pode converter, né, para quilograma por centímetro quadrado, ou pode converter para bar, que é unidade de pressão também no sistema internacional, né? Mas aí está no sistema inglês. Então, ele pode trabalhar em faixas de pressão. Agora, olha a vazão aí para você ver, olha. Ela pode ser transformada, por exemplo, em volts. Eu meço pressão, levanto um valor em pressão e faço a modificação
uma outra grandeza, né? No caso aí, uma grandeza elétrica. Então, eu posso, por exemplo, ter sinais do tipo de corrente, de tensão, pneumático. Posso trabalhar, por exemplo, com sinais digitais. E aí, Yara, eu não vou falar disso hoje para você, não, mas nessa parte aí de sinal digital, existe uma coisa chamada protocolo. Eu vou deixar isso mais adiante. Inclusive, eu preparei uma videoaula para você sobre sinais. Essa parte de sinais está dentro do estudo de telemetria. Você vai assistir uma aula de telemetria que eu vou passar para você de forma assíncrona, que eu vou estar explicando para você exatamente como que funciona essa questão dos protocolos. Porque essa questão, por exemplo, de comunicação tem a ver com os protocolos de comunicação. Aí entra a linguagem de programação, tá certo? Como que um instrumento conversa com o outro. E aí, dentro dessa aula aí, de telemetria, você vai ter uma visão melhor como que é feita essa tradução de um sinal, de um tipo de sinal para outro sinal. O que eu estou querendo dizer para você aqui, a grosso modo, é que os instrumentos eles conversam entre eles. E essa linguagem, né, de comunicação entre os instrumentos, ela é feita através desses protocolos. Esses exemplos anteriores que eu estou dando para você, né, de conversão, né, de uma unidade para outra, ou de uma grandeza para outra, também é uma forma, né, que existe, já que usa o transdutor para fazer isso, né, mas é uma forma que existe também de facilitar o processo de comunicação, né? Mas aí, do ponto de vista digital, e pensando já de uma forma mais avançada também, esses protocolos são muito importantes. Aí você vai ver na aula de telemetria um pouco mais sobre isso, tá bom? Aqui tem exemplos de transmissores, tá vendo? Olha, de pressão, de fluxo, né, que é de vazão, não é isso? Ó? Tem de pressão também, de temperatura, transmissores de pressão inteligente, tá vendo? Olha, tem variados tipos, né, para serem aplicados. E tem instrumento transmissor de pressão. Esses são os instrumentos industriais que normalmente a gente encontra instalados aí nas linhas, né, nas malhas de controle industrial aí, né, em algum ponto lá do processo, em alguma parte da instalação. O transmissor ele adapta o sinal, tá vendo? Lembra que eu falei no início da aula que eu tenho várias maneiras de transmitir a comunicação? Eu posso fazer por cabo coaxial. Você já viu esse cabo de rede de internet, de TV a cabo? Já. Deve ter na sua casa aí. Se usa TV a cabo, né? Não, não tem nem TV. É aquele cabinho lá. Tem o par trançado. Tem o desenho dele aí, tá vendo? Olha. Letra A, B, C. O que é o C para nós aí? Comunicação via rádio, né? Olha que interessante. Instrumento com comunicação via rádio, né? E tem a comunicação via wireless, que é a rede sem fio. Hoje em dia, existem muitos sensores, por exemplo, que não precisa cabo, não precisa nenhum tipo de fio ligado nele. E eu tenho sensor do tipo A, do tipo B e do tipo C. Esse do tipo C é bastante completo. Ele faz ele atua, né, como sensor, ele é sensível ao meio físico, ele capta a informação, ele condiciona o sinal, tá certo? Ele condiciona o sinal e ele transmite. Então, ele faz três funções. Então, tem ele simplesmente sensor, tem ele sensor e condicionador, porque quando eu faço, né, capto o sinal e faço o condicionamento, para me transmitir, eu vou precisar de um outro aparelho para fazer a transmissão. No caso da letra B, né? Agora, se o sensor ele tem múltipla função, então ele mesmo faz tudo, que é o caso que está aí, tá bom? Então, voltando aqui no diagrama, Yara, tá vendo o diagrama aí, por favor? Eu vou acelerar um pouquinho a nossa Não, o diagrama não tá aparecendo para mim não, Edilson. Não? Tá ainda na... Não. Deixa eu mandar ele para você então aí. Vamos usar aqui o subterfúgio aqui uma solução técnica aqui, né? Um jeitinho técnico
para você ver a imagem aí. É o diagrama 1. Olha no celular aí, por favor. Você me mandou um print? Um print. Sim, agora eu consigo ver. Olha bem o que está escrito embaixo. Embaixo está escrito assim, ó, diagrama da posição da instalação. Você consegue identificar para mim aí a posição de cada um desses elementos aí? Ó, é aquela mesma imagem do início da aula. Ó, detector, indicador, integrador. Qual que está faltando aí a gente falar dele? Nós não falamos ainda do controlador, nós não falamos ainda do elemento final de controle. Ok? Ok. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos demais itens que fazem parte da malha que eu ainda não citei. Né? Deixa eu ver aqui. Agora tá passando para mim. Tá passando? Uhum. Ah, tá. Você tá vendo escrito assim, olha, conversor. Sim. Lê para mim, então, só para mim ver se você tá vendo direitinho aí. Converte os sinais do transdutor em outro tipo de sinal ou escala desejada. Por exemplo, um sinal elétrico que se torna analógico ou digital. Então, veja bem que interessante. Eu estou falando aqui com você de transmissão de sinal, correto? Certo? Eu estou falando também para você que é possível você fazer a tradução de um sinal, por exemplo, de pressão, um sinal elétrico. Você pode transformar coletar o dado de uma variável de pressão, por exemplo, de um líquido, né, no sistema, e traduzir isso e transformar isso num outro tipo de variável e transmitir essa informação. Então, olha os tipos mais comuns aí que acontece quando a gente vai fazer esse tipo de conversão do sinal. Olha lá, conversor, tensão corrente, conversor, corrente, tensão, conversor, frequência, tensão, conversão de barra A, conversor A barra D, conversor I barra P. Esse DA aí, ó, é corrente. O D é digital, A analógico. É digital analógico. I é corrente, P é pressão. E esse I aí é corrente, esse P é pressão. Olha que interessante. Esse tipo de instrumento, que é o conversor, ele aparece na malha de controle. Agora, olha só um desenho aqui, olha. Você está vendo esse desenho aí? Olha lá. Uhum. Esse é um exemplo de conversor. Olha que interessante. Eu coloquei um medidor de pressão. Esse que tem um reloginho aí, tá vendo? Amarelinho. Sim. É um medidor de pressão, tá vendo? Uhum. Agora, no meio aí, eu tenho o quê? Eu tenho um conversor, tá vendo? Uhum. Agora, lá na ponta, eu tenho um filtro regulador. Esse é um filtro usado muito em sistema pneumático. Porque na linha pneumática, por exemplo, que trabalha com ar comprimido, né? Aí costuma ter que colocar o filtro. É chamado de lubrefil, né? Ele tem filtro regulador e tem um sistema que pulveriza óleo dentro da linha. É um óleo, uma névoazinha de óleo para melhorar o deslocamento do fluido e também para poder usa para lubrificar a parte interna da tubulação. É um filtro com regulador, na verdade. Pensa só no filtro com regulador, no meio você tem um conversor e no final você tem um medidor de pressão. Esses três instrumentos, eles trabalham conjugados. Quer dizer, o que é importante para nós aí nesse slide? É entender que esse conversor que está no meio aí, né, ele faz a conversão, né, de corrente para pressão. Porque lá no medidor de pressão não pode entrar corrente, tem que entrar pressão. Mas ele recebe, né? Ó, passa pelo fio da pressão, então ele vai converter de corrente para pressão. Então ele é do tipo IP.
Olha o exemplo atrás, ó, IP. Conversor IP, que é o último aí, tá vendo na tabela? Não, passou pra trás. Então, aí tá ele, ó, o conversor de pressão, tá vendo? Ó? Isso, com a imagem. Uhum. Ele faz a conversão. Então, esse tipo de instrumento, ele é muito importante na linha para fazer essa conversão. Inclusive, Yara, ele faz o... Ele está escrito aí, ó, ele converte um sinal analógico que varia entre 4 a 20 miliamperes em uma saída pneumática linear proporcional que varia entre 3 e 15 PSI. Olha que interessante. De um lado, eu tenho a escala, né, de corrente, que é uma medida elétrica. Então, ele consegue transformar isso numa outra leitura, né, como se fosse um valor de pressão entre 3 e 15 PSI. Né? Muito interessante esse instrumento. Aqui tem um exemplo dele, tá vendo? Olha, é aquele exemplo que eu falei com você lá, que ele faz a modulagem do sinal, né? Uhum. Então é só mesmo uma representação gráfica desse tipo de função que ele faz. Ok? Aqui nós temos um exemplo. Ó, nós temos exemplos, né, de transmissores que são apenas transmissores. Nós temos os transdutores e os sensores. Se você olha para eles, os três instrumentos, o primeiro transmite, o segundo faz a modificação da variável, né, alterando a variável. E o terceiro, ele é só sensor. Agora, eles se parecem, né, fisicamente, só que são instrumentos, né, são dispositivos diferentes. As funções deles são diferentes, tá vendo? Daí são modelos que eu peguei lá no catálogo para poder comparar, para mostrar para você. Mas a função deles é muito parecida, né? Com relação aos controladores, Yara, nós temos aí mais uns 10 minutinhos de aula, né? Eu vou ver se eu fecho com 10 minutos, tá? Os controladores, conforme eu disse para você, é a parte inteligente do processo. Né? É ele que vai fazer a análise, né, das informações que chega, fazer aquela comparação com o valor pré-determinado, que é o set point, e depois enviar um novo sinal adiante para poder dizer assim, olha, qual é a ação que vai ser desenvolvida pelo próximo dispositivo que está logo à frente. Então, a definição do controlador é o seguinte, ele tem como objetivo o quê? Controlar. Por isso que ele chama controlador, né? Então, o que ele faz? Ele controla a variável controlada, aliás, ele compara, né, a variável controlada com o valor desejado, é isso que eu acabei de dizer para você, e fornece um sinal de saída, a fim de manter a variável controlada em um valor específico entre os valores pré-determinados. Você sabe o que ele faz? Você tem o valor mínimo, que é menos, e o valor mais, que é o valor positivo. Então, ele cria uma faixa. Mais ou menos dentro desse intervalo da faixa, tem um set point, que é o valor desejado. Então, ele fica o tempo todo garantindo que o seu valor que está chegando não passe dessa faixa. Quanto menor a faixa, quer dizer, se o valor máximo e mínimo aproximam um do outro, significa que você tem um campo menor de atuação. Mas você pode variar esse campo, você pode aumentar essa variação também. Tá certo? Vai depender da regulagem, tá? Tá bom. Vamos lá então, né? Essa parte aqui, Yara, sobre os controladores, minha garganta está mal. Eu acho que você já falou muito, né, disso. Tá forçando. Mesmo com água aí, tá difícil. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, só Tá fechando. bom. Esses 5 tipos de controladores aí, eu vou liberar uma videoaula para você, para falar sobre eles, tá? Tá. O número 1 é o on-off, que é o mais simples que tem. Depois tem o controlador proporcional, que é chamado tipo P. A letra P significa proporcional.
controlador proporcional e integral, que é o PI. Depois temos o controlador proporcional derivativo, que é o PD, né? E o último, que é o controlador, né, proporcional integral derivativo, que é o mais completo. Todos eles trabalham com funções derivativas ou integrativas. Isso tem a ver com o algoritmo que roda nele. O controlador nada mais é do que tipo um computador, né? Ele é tipo um PLC ali, um computadorzinho que está ali pré-programado. Então você tem a programação dele. Esse on-off aí é o mais simples que tem, que é basicamente aquele de botão, né? Você liga e desliga. Ele não é tão inteligente, não. Agora, os demais, né, o proporcional, o PI, o PD e o PID, são mais inteligentes. O PID é o mais inteligente deles. Então, eu vou deixar um vídeo para você explicando, assim, tem alguns detalhes, né, da parte de programação, algumas questões voltadas à parte eletrônica desse equipamento, que vai ajudar você a entender melhor o funcionamento dele, tá bom? Tá bom. Agora, do ponto de vista da aplicação dele no sistema, só para você entender, olha só onde que ele é posicionado. Você já viu ele lá na malha de controle, né? Agora você pode ver ele aí no esquema. Tá vendo o desenho aí? Olha, controlador de nível. Eu posso ter controlador para determinada função, por exemplo, para controlar nível. Eu posso ter um controlador que tenha função para controlar pressão no sistema, controlar vazão. Vai depender da variável. As empresas, elas fabricam esses controladores já com uma certa determinação de onde que ele vai atuar, tá certo? Nesse caso aí, olha, o sensor de nível, ele capta a informação, envia o sinal controlador, o controlador trata o sinal, envia o sinal para a válvula de controle e que vai fazer o controle ali da entrada de líquido para o reservatório de água, tá vendo? Esse é um exemplo. Tem um outro caso, por exemplo, que é esse aí, olha. Tá dando para ver agora? Não, esse aí não. Temos aí um controlador que ele vai fazer o controle simultâneo. Você tem um reservatório, correto? E ele vai fazer, é como se fosse uma mistura, né? Você tem duas tubulações, A e B, que vai adicionar uma certa substância dentro do reservatório. Então você precisa de um controlador que tenha capacidade de analisar, por exemplo, a quantidade de líquido que entra. Então ele vai ter que controlar o fluxo, né, na entrada B e também controlar o fluxo na entrada A. E ele vai fazer isso de forma simultânea. Então ele precisa ser um controlador mais inteligente, que tem um algoritmo, né, um programa que consegue rodar e interpretar todas essas variáveis que estão aí dentro desse processo. Correto? Aqui nós temos um outro exemplo, Yara. Esse daí, olha, são 3 tanques. Você tem o controlador sendo programado aí pelo operador. Você tem um sistema, inclusive, de alarme, tá vendo? E você vai controlar o quê? Os níveis de substância dentro dos tanques. E você vai ver que tem 2 bombas aí, olha, que estão funcionando em paralelo, tá certo? E vai ter um controlador que vai ser capaz de controlar, por exemplo, nível dos 3 tanques, pressão, né, de líquido da bomba, controla também vazão. Pode ser, dependendo da situação, ele pode até analisar outras variáveis, tipo temperatura, por exemplo. Então, existem controladores com bastante capacidade funcional, né, que tem múltiplas capacidades, né, múltiplas funções. Né? Aqui nós temos o exemplo agora dos elementos finais de controle. Eu estou terminando a nossa aula, quase acabando. Os elementos finais de controle são aqueles que ficam praticamente no final da linha. Então, nós temos os damper, que são essas portas. Né? Não sei se você já viu essas corriolas, né? Essas portas de abrir e fechar. Pode ser de descer, de subir. Tem algumas que são giratórias, por exemplo. Nós temos as resistências elétricas, que são consideradas elemento final de controle. Tem as bombas, que você citou no início da aula.
elas entram como elementos finais de controle. Na realidade, eles não são necessariamente instrumentos, né? Não são instrumentos. Mas uma bomba, por exemplo, é um equipamento, quer dizer, um dispositivo. E ela pode ser automatizada. E na medida que ela é automatizada, aí você pode lançar mão de um instrumento que vai funcionar ali junto na instalação dessa bomba, na medida que ela está sendo automatizada. Nós temos também os motores elétricos, que são considerados como elementos finais de controle. Temos os variadores de velocidade, válvulas de fluxo e os inversores de frequência. Esses são os principais elementos de controle que nós encontramos dentro das instalações. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo de um elemento final de controle, que seria uma válvula. Está dando para ver aí o item 1, 2, 3 da válvula? Ó. Dividir a válvula em 3 partes. Em cima, o atuador da válvula. No meio, tem o castelo, essa parte do conjunto da válvula. E embaixo tem o corpo e a parte interna dela. Então, uma válvula ela pode ser automatizada, mas ela vai precisar receber um sinal no atuador dela para ela poder fazer a função dela. Então, ela entra dentro do sistema, né, de controle ali, como um elemento final de controle. Aqui nós temos o exemplo, né, da válvula, tá vendo a parte construtiva dela? Na videoaula que eu vou mandar para você, Yara, vai estar mais detalhado sobre isso, tá? Eu vou estar falando de todos os elementos de uma forma mais detalhada. Aqui eu não estou falando especificamente da válvula, não, estou só mostrando. Mas aí eu vou, na videoaula, você vai entender bem mais o funcionamento dela. Aqui um exemplo da válvula instalada já no sistema, tá vendo? Tem a tubulação, essa mesma válvula que eu acabei de mostrar para você, ó. Olha lá, tem um atuador na parte de cima, tá vendo? Ó? Aí tem o corpo, e tem o elemento vedante, tem aí a haste, tá vendo? Isso aí é um sistema, né? É uma parte de um sistema de automação de processo. Olha lá, após ser mensurado, indicado, registrado e comparado com um set point, o controlador utiliza o instrumento elemento final de controle para modificar o sistema e a variável. Então, essa válvula aí, ela recebe, né? Ela recebe a informação do controlador e ela pode, né, atuar ali, ou seja, para abrir, ou para fechar, ou para diminuir o fluxo. Então, ela está sendo o quê? Ela está sendo atuada, né, pela informação que chega do controlador, né? Aqui nós temos um outro exemplo de aplicação. Olha lá na ponta, ó, tem uma válvula, tá vendo? Ó? Tem um atuador. Interessante aí que aparece também um conversor IP. É aquele lá que faz a conversão, né, do sinal, né, de corrente para pressão, tá vendo? Ó? Essa válvula ali atua por pressão. Então, a pressão que chega no atuador é que faz a válvula abrir ou fechar. E antes do conversor IP, nós temos também o controlador. E antes do controlador, nós temos o transmissor. É uma parte do circuito, né, interessante para você ver como que os instrumentos estão interligados e como que eles comunicam uns com os outros. Tá certo? Ó? Então, Yara, para encerrar, não sei se deu para você ver aí, né? Assim, é claro que eu fiz em linhas gerais, né? Não foi uma coisa muito detalhada, mas eu acho que deu para você entender como que a malha de controle ela é estruturada, os principais tipos, né, de instrumentos e equipamentos e dispositivos que são distribuídos nessa malha, como que eles estão interligados e como que um comunica com o outro, tá certo? Então, eu vou, conforme eu disse, né, eu vou deixar para você, a partir de agora, umas 2 ou 3 videoaulas assíncronas que eu gravei, e eu queria que você assistisse todas elas. Só que você precisa fazer isso essa semana, não. Essa semana você vai dedicar à prova. Uhum. E aí, assim que você terminar a prova, se você tiver tempo, você já pode começar a assistir os vídeos. Tá. Eu só gostaria de ter certeza que na quarta-feira que vem você já conseguiu assistir todos os vídeos, né? Então, talvez vai apertar um pouquinho aí, porque você vai ter que fazer a prova e assistir pelo menos mais uns 3 vídeos. São vídeos pequenos, né? São curtos. Até quarta-feira que vem, para a gente dar seguimento aí na nossa programação. Tá bom. Tá ok? Tá ok. Então, amanhã
eu envio a avaliação para você mais à tarde. Eu dou um recadinho para você no WhatsApp, tá bom? Combinado disso. Um abraço aí. Abraço. Deus. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.